E aí, galera, tudo em paz? Tudo beleza? Vamos agora para a nossa aula 3. O direito comercial na Constituição Federal. Ué, mas tem direito comercial na Constituição Federal? Opa, tem e muito. Se você manusear a Constituição, e aqui eu vou ressaltar que é importante que vocês tenham sempre à mão um código tributário, um código civil, um código de processo, um vade-mecum, a Constituição Federal, porque as leis a gente menciona e cabe a você, que é estudante, buscar o artigo, buscar onde está, porque a neurociência explica que a nossa memória, a memória humana, ela é muito mais visual. E sendo mais visual, se eu manuseio um código, uma lei, eu vou conseguir apreender melhor aquela imagem. Tentem fazer isso para vocês observarem como isso funciona. Nós vamos ver então na Constituição Federal quais são as previsões que tratam do direito comercial ou empresarial, conforme eu já expliquei lá na nossa primeira aula, ok? Bora lá? Vem comigo! Olá a todos, espero que todos estejam bem e estudando bastante como deve ser, não é? Bom, hoje o nosso tema de aula será o direito comercial na Constituição Federal. É um tema muito importante e ele abrange aspectos que estão lá na Constituição e que propiciam ao operador de direito aquele pensamento crítico que eu venho falando com vocês. Conhecer de tudo um pouco, né? Não ser só um operador, ele é mais, ele opera o direito sabendo do que ele está falando, ele tem consciência crítica, isso é muito importante. E essa aula de hoje abrange os aspectos que a Constituição Federal traz com relação ao direito comercial e empresarial. Seguindo a nossa trilha, nessa aula nós temos 9 pontos que serão tratados, quais sejam algumas considerações sobre a Constituição, a soberania nacional, a propriedade privada, a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca pelo pleno emprego e o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte. Muito bem. Quando nós falamos da Constituição Federal como um todo, nós temos que pensar que na matéria do direito econômico, do direito empresarial, da administração financeira, do Estado enquanto um ente político, a ordem econômica é um dos pontos mais importantes. Primeiro, porque nós vivemos numa sociedade globalizada, e nessa sociedade globalizada as fronteiras caíram, as fronteiras desmoronaram, ou seja, o livre comércio se tornou muito mais frequente, claro que com regras também muito específicas, óbvio. E a gente vive num momento de uma economia de mercado muito forte, que é o neoliberalismo, ou seja, quem comanda a economia é o próprio mercado, não há interferência do Estado. Por outro lado, a Constituição tem como princípio básico a função social, ou seja, a dignidade da pessoa humana, a predominância dos valores sociais sobre os valores individuais. E é nesse sentido que a gente precisa começar a pensar a empresa. A empresa, ela precisa sim fazer circular riqueza, circular mercadoria, é óbvio. Ela precisa sim que o empresário obtenha lucro, ainda que assumindo o risco de não tê-lo. Mas é preciso pensar que os valores sociais precisam suplantar os valores individuais, ou seja, o valor individual do empresário ou da empresa. Certo? Muito bem. O Estado, então, ele passa, nesse momento que o mundo está vivendo, a um regulador e um planejador econômico. Mas ele não interfere mais na economia. Claro que aqui não vamos discutir política econômica, não é esse o objetivo. O nosso objetivo é trazer aqui à discussão os pontos principais que a Constituição trata, que tem a relação com o direito empresarial ou comercial, caso queira. Direito comercial e empresarial
são a mesma coisa, ok? O direito empresarial é mais moderno e absorve a teoria da empresa. O direito comercial é mais antigo e trata dos atos de comércio, conforme a nossa primeira aula, ok? Bom, então a gente pode dizer que a atuação do nosso país em termos da economia se baseia na Constituição Federal. O Estado intervém nos limites que a Constituição Federal determina, certo? Ou seja, o Estado não vai além, não é aquele Estado do bem-estar social que nós tivemos lá no passado. Porque a ordem econômica está estabelecida na Constituição Federal, no artigo 170. Se vocês tiverem oportunidade, leiam aí comigo e vocês verão que são os mesmos tópicos que eu coloquei na trilha. Mas vamos lá. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Quais são os princípios? Da soberania. E a gente está vendo muito sobre a soberania nesses dias, né? Sobre a propriedade privada, sobre a função social da propriedade, sobre a livre concorrência, sobre a defesa do consumidor, sobre a redução das desigualdades, a busca de pleno emprego, o tratamento favorecido a empresas de pequeno porte. Quando nós falamos, então, de direito empresarial ou comercial, nós estamos tratando de geração de empregos, compra e venda, enriquecimento de um, e etc. Tal. Mas é preciso sempre pensar que a Constituição traça a ordem econômica. E aqui, vejam bem, por isso que é sinalado em verde, vou até pegar o verde aqui. A ordem econômica. A ordem econômica na Constituição, qual é a base dela? A valorização do trabalho humano. Quando nós falamos valorização do trabalho humano, nós estamos falando de justa remuneração, nós estamos falando de condições de trabalho. E estamos falando de oportunidades. Certo? Gente, aqui não dá para eu escrever, por isso que fica horroroso assim. A ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano, que é o quê? Justa remuneração, oportunidades de trabalho e condições de trabalho dignas, ok? Muito bem. Quando a Constituição fala a ordem econômica fundada no trabalho humano e na livre iniciativa. O que é a livre iniciativa? Qualquer um de nós pode ser um empresário, qualquer um de nós pode ter um negócio. É nesse sentido aqui a nossa abordagem hoje. A livre iniciativa no sentido de podemos ter qualquer tipo de atuação. Tem por fim assegurar o quê? Existência digna. O que é existência digna? Moradia digna, saúde de qualidade, educação de qualidade, saneamento básico, escola, saúde, segurança pública, ok? Conforme os ditames da justiça social. Justiça social, justa distribuição de renda e igualdade social. Mediante quais princípios? Da soberania, da propriedade privada, tal, que nós já lemos. Ok? Então, a gente pode pensar assim, na Constituição já vem enumerado ali, já vem denominado o que é a livre iniciativa, já vem dito o que é a propriedade privada, já fala da livre concorrência, já fala do consumidor, tanto que no parágrafo único do artigo 170, diz, é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente da autorização dos órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei. Ok? Ou seja, qualquer atividade econômica pode ser desenvolvida no Brasil. Qualquer uma, independentemente de autorização de órgãos públicos, exceto, salvo os previstos em lei. Vamos lá.
nós resolvemos fazer uma fábrica de pregos. Cada um de nós vai entrar com um capital social, que é dividido em cotas. Cada um individualmente vai investir 50 cotas no capital social. Juntamos todo mundo e vamos começar a fabricar prego. Nós podemos fazer isso? Não. Porque para que eu fabrique alguma coisa e venda alguma coisa, eu preciso estar em ordem com os órgãos fiscalizatórios, com a junta comercial, com a inscrição estadual da minha empresa, da minha indústria, porque senão eu não consigo sequer emitir a nota fiscal eletrônica. Então, quando nós falamos, independentemente da autorização, nós estamos falando daqueles trabalhadores autônomos, como, por exemplo, o que nós vimos na aula passada, o jardineiro, o sapateiro. O jardineiro precisa ter uma empresa, um CNPJ, uma inscrição estadual, uma inscrição municipal para atuar? Não. Ele é um trabalhador que trabalha por si próprio, ele vai, faz o trabalho, pega o seu dinheirinho e vai embora. Se a gente tratar da nossa fábrica de prego, que eu acabei de inventar esse exemplo, nós temos o quê? Uma empresa. Então, cada um de nós participou com um tanto de cotas sociais. Esse tanto de cotas sociais vai formar um todo chamado capital social. E para que a empresa comece, então, a exercer o seu papel, ou seja, exercer a atividade econômica organizada, nós vamos tratar, então, do nosso estabelecimento comercial e vamos tratar dos registros legais, que são registro do capital, registro do contrato social na junta comercial do Estado, inscrição estadual na fazenda pública do Estado, registro da inscrição municipal, ok? Então, esse parágrafo único já fala, todo mundo pode ter livre iniciativa. No entanto, existem aquelas situações em que é necessário regularização junto às autoridades competentes, ok? Bom, e aí na sequência a gente sabe que a Constituição, ela traçou lá como um dos preceitos da justiça social a valorização do trabalho. Então, na empresa de prego lá que nós acabamos de criar, eu preciso pensar que eu terei empregados, e esses empregados deverão ser registrados. Então, eu preciso passar a contribuir com as minhas contribuições sociais para o INSS. Preciso começar a recolher o FGTS. Preciso começar a recolher tributos. Então, é preciso que, para eu valorizar essa mão de obra, valorizar esse trabalho na minha iniciativa privada, que eu cumpra, né, o que a lei determina e que propicia a todos os indivíduos uma existência digna. Existência digna é direito a uma residência, a uma casa que tenha saneamento básico, uma residência digna, educação de qualidade, ou seja, uma educação que forma mesmo o cidadão para a vida, a saúde pública, né, de qualidade. E aqui eu faço um parênteses. Já pensaram se não tivéssemos o SUS no país agora com a pandemia? Teria sido um caos total, né? Vejam a importância, então, da questão da saúde. Pois bem, então a gente já sabe que os princípios constitucionais vão dirigir a ordem econômica, sempre observando a função social. Então, dentro desses princípios, vamos começar pela soberania nacional. O princípio da soberania nacional faz com que a particularidade da soberania econômica caracterize como poder do Estado em interferir e dirigir a ordem. Em que aspectos? No aspecto do seu interesse do Estado e da coletividade como um todo. Certo? Então vamos lá. Nós fizemos uma fábrica de prego. Nessa fábrica de prego, eu já sei que eu tenho que registrar o meu contrato social na junta comercial, tirar minha inscrição estadual para poder emitir nota, fazer a minha inscrição municipal para cobrar e pagar o ISS, QN. Tenho também que fazer o meu registro junto ao INSS para recolher a contribuição da empresa e a contribuição do empregado. Preciso também fazer uma conta, abrir uma conta na Caixa Econômica Federal para recolher o meu fundo de garantia. Falei só
mais importantes. Tem muito mais, só os mais importantes. O Estado, então, ele vai fazer o quê? Ele vai interferir. Ele vai interferir no sentido de fiscalizar, de pensar na coletividade como um todo. Bom, mas espera aí, o que isso tem a ver com a soberania nacional? Tem a ver que o Estado, agindo no interesse da coletividade nacional, ele vai impedir que qualquer intervenção, qualquer interferência ocorra na questão das empresas brasileiras. Ok? Porque hoje nós sabemos que as empresas, em decorrência da globalização, têm um fluxo financeiro muito grande. E esse fluxo financeiro, ele precisa ter um controle, ele precisa ter um Estado forte interferindo para que não haja lesão ao patrimônio nacional. Então, é nesse sentido aqui que a gente traz a soberania no direito empresarial, a gente compreender que, no direito empresarial, a soberania que se fala na Constituição é esse controle, essa intervenção do Estado para que o fenômeno da globalização seja uma coisa que não interfira na economia nacional, e não interfira onde? Na soberania. Nós temos um exemplo que está acontecendo agora. Na guerra Rússia-Ucrânia, a primeira intervenção pesada na soberania nacional russa foi fazer o quê? Fechar os bancos, né? Suspender a atuação dos bancos, porque se é sufocado o fluxo financeiro, olha lá, globalização e fluxo financeiro, esse abafamento vai fazer com que o Estado ruíne, né? E essa ruína do Estado será em decorrência da debilidade desse fluxo financeiro, ok? Muito bem. A gente pode até pensar no seguinte, esse fluxo financeiro, ele causa muito fragmentação do fluxo financeiro entre as nações. Um exemplo, aqui em São Paulo é muito comum a gente frequentar uma rua chamada 25 de Março, que é uma rua, eu não sei nem explicar, viu, gente? É uma rua muito comprida, muito extensa, e que só tem lojas que vendem de tudo que você pensar. Tudo. Certo? Essa loja que vende tudo que você pensar era uma região onde era dominada exclusivamente por judeus. Com a globalização, ela foi se transfigurando e hoje é dominada por coreanos e chineses. Ok? Ponto. Ok? Imaginou a rua? Tudo bem. Aí você fala assim, e o que isso tem a ver com a soberania? E o que isso tem a ver com só um minuto. O que isso tem a ver com essa intervenção do Estado? Se antes nós íamos para o Paraguai comprar mercadoria para vender na 25 de março aqui em São Paulo, hoje não precisa mais. A chinesada traz toda diretamente da China. E a indústria nacional? Por que a indústria nacional não é prestigiada com isso? Entendeu? Então, é nesse sentido que o Estado precisa ser forte, ele precisa ter pulso firme para manter a sua soberania sobre uma rédea curta, para que não haja esse desvio de fluxo financeiro. Ok? Claro que isso não é tão afeito aqui ao direito, mas é importante que vocês conheçam isso. E a propriedade privada? A propriedade, deixa eu ver se esse é o próximo tópico. Isso. A propriedade privada, ela vai garantir que cada brasileiro, cada indivíduo nacional, eles tenha responsabilidade pessoal pela sua propriedade, desde que dentro dos limites que o Estado estabeleceu. Ou seja, o Estado não pode interferir na propriedade privada. Certo? E muito menos nos fatores de produção. O que isso significa em termos de Constituição e direito empresarial? Significa que o Estado não pode intervir dentro de uma empresa, assim como não pode intervir dentro da sua casa. Por quê? O Estado traça a lei, traça os preceitos e, uma vez respeitados, o Estado só vai intervir se você ferir aquele preceito constitucional ou aquele preceito da lei ordinária. Afora isso, o Estado não tem como intervir na sua propriedade. Ah, mas eu já ouvi falar que o Estado tomou a casa de alguém porque não pagou um tributo.
Ora, se fulano não paga um tributo e esse tributo incide sobre aquela propriedade privada, o Estado sim pode abocanhar esse bem. Porque o tributo é a arrecadação indispensável para que o Estado faça a gestão que vai promover o bem-estar social da sua comunidade. Fazer a gestão de que forma? Arrecadando, fiscalizando, não é? E aplicando esses recursos que ele tem. Mas na propriedade privada, seja na sua empresa, seja na sua casa, não é possível que haja intervenção do Estado, certo? Muito bem. Quando nós falamos dessa função social e da propriedade privada, nós também estamos dizendo que o Estado não pode intervir na sua propriedade, não pode fazer qualquer restrição a ela, em razão da função social que a propriedade tem. Aqui nós estamos falando da propriedade empresarial. Então, na propriedade empresarial, o que a gente tem? Nós temos a nossa fábrica de pregos, nós temos 50 empregados, esses empregados têm 50 esposas, tem mais cada um 2 filhos, e ainda tem 2 cachorrinhos e um gatinho. Então, o trabalho que a nossa empresa gera, a função de trabalho que a nossa fábrica de prego está gerando para aquela comunidade é muito importante. Portanto, o Estado não pode intervir aleatoriamente porque não quer mais a empresa, certo? Além disso, é também função social da propriedade empresarial o próprio desenvolvimento econômico da região. Em que sentido? Digamos que a nossa fábrica de prego fosse aberta. Eu vou falar um lugar, mas me perdoem se eu estiver falando bobagem, tá? Fosse aberta ao lado da Boca Maldita, ali no centro de Curitiba. Eu acho que é isso, né, o nome? A nossa fábrica prosperaria ali? Provavelmente não. Por quê? Não é um local industrial, não tem um espaço que seja de um valor razoável para a nossa fábrica acontecer, é um local muito mais voltado ao comércio. Então, a prefeitura certamente não aprovaria uma fábrica no meio de um lugar tão aprazível como é aquela região ali. Então, nesse caso, essa função social da propriedade, a não intervenção econômica, é no sentido de que uma empresa constituída que vai gerar mão de obra, que vai gerar trabalho, vai gerar posto de emprego, o Estado não pode intervir nela, porque tem uma função social, que é gerar emprego, e gerando emprego gera satisfação pessoal, gera melhor saúde, porque as famílias que têm melhor estrutura e não passam necessidades e tal, até a saúde melhora. Ok? Então, se essa nossa fábrica de emprego, ao invés de ficar ali na Boca Maldita, ficasse eu não sei como é que chama, Santo Antônio dos Pinhais, acho que é, São José dos Pinhais, que é aí na Grande Curitiba, que é uma área industrial, certamente teria até o quê? Incentivo da Prefeitura e do Estado. Compreenderam? Muito bem. Então, nesse contexto, é bom a gente ressaltar que o direito de propriedade é liberdade para o desenvolvimento da atividade econômica mercantil. Nesse contexto, cabe ressaltar que o direito de propriedade, aplicado aos meios de produção, configura liberdade para o desenvolvimento das atividades econômicas. Olha só que da hora, olha só que legal. Quando o meio de produção é aplicado para desenvolver a atividade econômica, esses meios de produção vão gerar inevitavelmente a justiça social, ou seja, distribuição de renda, educação, saúde, propriedade, ok? Então veja como a Constituição é importante também nesse aspecto que eu mencionei. E o princípio da livre concorrência? O princípio da livre concorrência trata da livre iniciativa que a própria Constituição garante e fala: a livre concorrência é o sustentáculo estrutural da economia. Ou seja, no nosso exemplo, só pode ter a nossa fábrica de prego no Brasil. Ora, se só pode ter a nossa fábrica de pregos no Brasil, então o preço que eu colocar será o melhor preço. Ok?
Livre concorrência. Todas as fábricas de pé, todos os estados podem ter uma fábrica de prego, ok? O que a gente tem, então? O sustentáculo da economia nacional, porque a empresa A vai praticar um preço melhor que a empresa B, em razão do processo industrial que está utilizando, em razão da mão de obra que utiliza, em razão da tecnologia que está utilizando. Além disso, a livre concorrência proporciona o desenvolvimento do Estado como um todo, porque quando há concorrência, há procura, há mais empresas que, com condições financeiras e econômicas, se instalam naquele lugar, justamente porque há concorrência. Exemplo, essa rua 25 de março que eu acabei de mencionar, que tem inúmeras lojas que vendem de tudo, né, de tudo, certo? Se a gente pensar em Curitiba, também não vou lembrar o nome da avenida, mas tem uma avenida, que é um calçadão, que tem muitas lojas de departamento. Então, dando exemplo, tem a CIA, a Marisa, a Renner e a Riachuelo. Percebo que o segmento é o mesmo, moda, a qualidade da moda vendida é a mesma. Quais são os diferenciais? O público que atende e a forma de atendimento e as formas de pagamento. Livre concorrência, nesse sentido que nós estamos falando aqui, certo? A livre concorrência pode ir muito além. A livre concorrência também no sentido de trazer capital externo para incentivar, né, a abertura de mais empresas, certo? Muito bem. E no modelo de economia de mercado, a gente pensa também, e a gente, como profissional de direito, a gente tem que analisar que no Brasil existem muitas pequenas e microempresas, muitas. As sociedades limitadas, que eram grande maioria, elas têm quebrado no primeiro ano de existência, porque nem sempre constituir uma sociedade limitada, ou seja, 2 ou mais sócios juntam um capital social com a intenção de produzir ou fabricar alguma coisa ou prestar algum serviço, e não conseguem depois ter um plano de negócio e se sustentar no mercado. Então, hoje a gente está assistindo aqui muito a incidência de muitas micro e pequenas empresas, que geralmente não contam com o apoio dos grandes grupos empresariais e mesmo assim se mantém. Por exemplo, uma moda que está voltando aqui em São Paulo são as sacoleiras vendendo roupa. Mas, nossa, tem tanta loja de roupa na rua tal, número tal? Tem. Só que elas enchem uma sacola e conseguem, pela quantidade que compram, ter um valor melhor e vão vendendo de porta em porta. Ou então aquelas pequenas empresas que fabricam algumas coisinhas. Da nossa fábrica de prego, por exemplo, poderia ser uma microempresa que fabricasse só prego de aço para parede de tal material. Entendeu? Então, é muito simples a gente pensar a livre concorrência como sendo um motor mesmo para que as atividades empresariais se desenvolvam mais, e para isso o Estado, né, em razão do artigo 170 da Constituição, ele possibilita várias alternativas, e ele não pode intervir no mercado no sentido que a gente está conversando aqui. Isso que vocês não podem esquecer. Nós estamos falando aqui do artigo 170 da Constituição sob o foco, sob o olhar da empresa, ok? Bom, então, a gente também sabe que o Estado, ele não pode falar, não, essa fábrica eu não quero que você tenha, essa loja eu não vou permitir que você abra. Nós vamos ver na próxima aula que existem algumas condições para que uma empresa seja registrada lá na junta comercial. Que condições são essas? Que seja um objeto lícito, que as partes, né, contratantes desse contrato social sejam maiores e capazes e que atenda, né, o que está prescrito na lei. Então, por exemplo, vamos constituir a nossa empresa de prego. Todos nós somos maiores e capazes. Ok, primeiro requisito atendido. Objeto lícito. Vamos fabricar pregos. Ok, atendido. Vamos fazer um contrato social e registrar na junta comercial. Ok, terceiro requisito atendido. Certo? Agora, vamos mudar o exemplo. João e José resolvem ter uma horta em sua casa. Uma horta de grande porte.
Eles abrem, então, uma empresa limitada, uma sociedade limitada, e providenciam com um colega doutor advogado o contrato social. O doutor advogado pergunta: qual o nome da sua empresa? José João Horta Orgânica de Qualidade Limitada. Ok, muito bem. Qual é o objeto da sua empresa? O objeto da nossa empresa é o plantio de cannabis sativa para venda, para utilização, né, desportiva, como é que fala? Recreativa. O que o doutor advogado vai falar imediatamente? Não, o plantio de cannabis ativo, de cannabis, ele é proibido. Né? Plantar maconha é crime, não é? Então, não vai acontecer esse contrato social por faltar um requisito que é um objeto lícito. Mas também está na Constituição a defesa do consumidor. Porque se nós falamos de empresa, nós estamos falando de relação de consumo. E onde há relação de consumo, o Estado tem que atuar. Porque sempre haverá, né, alguém querendo passar a perna em alguém. Então, hoje, em todos os estados da federação, nós temos o PROCON. Numa relação de consumo que há algum problema no fornecimento ou na prestação de serviço, o consumidor pode se valer do PROCON para comunicar o fato e, se for o caso, né, tomar as providências necessárias. Aqui eu faço um parênteses, que trabalhar com o direito do consumidor é uma área bastante rentável, bem interessante, mas é preciso muita atualização, certo? O Código do Consumidor ele é enxuto, mas é preciso estar sempre atento ao que está mudando, ok? Bom, então a gente sabe que uma empresa ela vai se valer, então, desse aspecto do direito do consumidor, porque ela precisa, obrigatoriamente, atender ao consumidor, que ele faz parte daquela equação que nós vimos lá na nossa primeira aula, não é? Produção, consumo, produtor, consumidor. E para isso, quando a Constituição foi elaborada e sancionada e promulgada, melhor dizendo, em 88, ficou lá em aberto que deveria ser criada uma lei complementar para tratar do direito do consumidor. Em 1990, então, foi elaborado o Código de Defesa do Consumidor, que é vigente até hoje. Tá bom? Muito bem. E aí nós vamos para o outro tópico, que as empresas também têm previsto lá no artigo 170 da Constituição, que elas promovem a redução da desigualdade regional e social. Por quê? Se há uma atividade econômica, eu vou trazer empregados. Se eu trago empregados, esse empregado vai consumir no mercadinho da rua da casa dele. Esse mercadinho da rua da casa dele vai ter que comprar mercadoria num atacadão que fica lá não sei onde. Entenderam o que eu quero dizer? E se é um desígnio do Estado promover a justiça social, ele precisa também pensar em quê? Na justa distribuição de renda. Então, se todo mundo tem renda, a economia funciona, ela vai fluindo. Se é justa distribuição de renda, é uma outra discussão. Mas vejam que é bastante presente na Constituição essa questão de que o empresariado, a indústria, o comércio tem essa função também, que é de reduzir essa desigualdade regional e social. Não esquecendo que isso é, inclusive, um dos objetivos da República. O próximo princípio é o princípio da busca do pleno emprego. Quando nós falamos de Estado, quando nós falamos de empresa, a gente está falando que vai surgir oportunidade de empregar e oportunidade de ser empregado. E nessa equação que nós temos, a nossa fábrica de pregos precisa contratar empregados para trabalhar na produção, porque nós não sabemos trabalhar na produção, certo? E o empregado que está disponível no mercado precisa de uma oportunidade, porque ele precisa sobreviver, ele precisa estar com a sua família, ele precisa ter um emprego digno, ele precisa ter uma moradia digna, e ele precisa, além disso, ser uma pessoa feliz. Porque se ele for uma pessoa feliz, empregado, pagando suas contas, a possibilidade de ele adoecer é muito menor, é reduzida. Ok? E aí fica de novo essa função social da propriedade enquanto empresa, no sentido que a gente está falando,
porque vai sim proporcionar o pleno emprego, ok? Bom, para isso mesmo, o Estado tem políticas públicas que incentivam, né, a busca do emprego. Então, a gente tem o SESI, tem o SENAI, tem aquelas empresas que fazem seleção de pessoal para trabalhar nas empresas, são entidades públicas. Aqui em São Paulo, isso é feito no Poupa Tempo, aí eu não sei como é que funciona no estado do Paraná, tá? Mas depois vocês me contam, beleza? Muito bem. Tratamento favorecido para empresas de pequeno porte. As microempresas e as pequenas empresas, elas podem ter uma dificuldade muito grande de se sustentar no mercado, porque tem as grandes empresas que abocanham. Por exemplo, você pega um mercadinho de bairro, da sua rua, e de repente abre um grande hipermercado do outro lado da rua. A concorrência de preço melhor no hipermercado não tem nem dúvida que será mais favorável ao consumidor. O mercadinho vai quebrar as pernas e fechar as portas. Então, para esse tipo de situação, também existem procedimentos que tratam de uma forma diferente essas pequenas empresas. Nós vamos ver isso na nossa quarta aula. E principalmente nesse momento pós-pandemia, nós não estamos ainda na pós-pandemia, mas já está mais regularizado porque todo mundo está vacinado, então está mais sob controle. Por isso eu coloquei pós-pandemia. O Estado já está traçando alguns procedimentos para ajudar essas pequenas empresas a se reestruturar e se levantarem novamente e incentivar mais empresas, né? Porque a economia precisa fluir com mais rapidez e por isso o Estado, então, tem previsto na Constituição que ele pode sim dar um tratamento diferenciado nesses casos particulares. Ok? Muito bem. Aqui está a nossa bibliografia e eu queria pedir para vocês que vocês lessem a Constituição, lessem esse termo. Aqui todo o nosso enfoque foi tratando do aspecto empresa, tá? Do aspecto direito empresarial, porque, claro, que o artigo 170 daria para cada inciso para fazer 5 aulas. Né? Só soberania nacional a gente teria muito assunto para falar. E não é só isso, né? A gente pode pensar que ainda aqui no próprio artigo 170, a defesa do meio ambiente. A empresa se instala, a empresa ela se estabelece em determinado local, mas ela tem a contrapartida de atender o que a lei determina com relação ao meio ambiente. Se trabalhar com determinado tipo de produto, de produção, pode ser que o Estado não autorize a abertura daquela empresa porque vai ter um contaminante, vai influenciar no clima, etc. e tal. Além disso, a gente poderia ainda ver outras situações, como poderia ser da livre concorrência e da defesa do consumidor. Certo? Então, eu acho que seria muito bacana vocês darem uma boa lida aí na Constituição e anotem as dúvidas, vejam o mapa conceitual que está disponibilizado, façam anotações, né? Passem a desenhar o que estuda, certo? E deixa eu só falar mais uma coisinha aqui para vocês não acharem que eu sou só chata. Eu sou pós-doutora. E eu, nessa minha trajetória toda, eu aprendi, eu leio bastante. Nessa minha trajetória toda, eu aprendi que a melhor forma de estudar é fazer um resumo. Mas fazer resumo não é copiar, é você fazer desenho do que você está estudando. Então, eu estou falando isso, compartilhando essa particularidade com vocês, porque funciona muito bem comigo. Pode ser que funcione muito bem com vocês. E não esqueçam, vocês estão começando uma vida profissional. Você tem que ser o melhor. E você já é o melhor porque você está aqui assistindo aula. Você está aqui ouvindo uma pessoa falar numa voz que irrita muitas vezes. Mas você está aqui insistindo. Então você já é diferente. Você já é o melhor. Então invista no conhecimento, que certamente você vai se dar muito bem. Ok? Muito obrigado por todos, muito obrigado pela atenção. Espero que todos continuem muito bem e a gente se encontra na próxima aula. Abraço, até já. Olá, turma. Viram só como tem muita coisa que trata da economia e do direito comercial inseridos na Constituição? Justamente porque é preciso
da base legal, a base jurídica para as práticas comerciais e para a economia do Estado como um todo. O assunto se esgota aqui? Claro que não. É preciso buscar esses tópicos que estão previstos na Constituição e elaborar um pensamento crítico do seu pensamento, de como você enxerga essa situação enquanto profissional do direito. Eu espero que todos vocês entendam que é preciso sempre ir além. Não basta uma aula e um contexto, ouvir a aula e acabou. Não, você precisa ir além. Se você não for além, você será mais um na fila daqueles tentando fazer o exame da OAB ou então trabalhando num escritório sem ser um advogado, ok? Espero que fique uma boa dica aí para vocês e até a próxima aula.